momento estamos com o ex-presidente Cláudio Cruz, que foi gestão 2018-2020. Isso. Tudo bom, Cláudio? Tudo ótimo, Christian. Bom estar aqui com vocês. Legal. E obrigado que foi você que fez o convite para eu começar a participar da CIAS. Pois é. Isso foi lá em 2018, então. Boa memória. Obrigado. Quem é o Cláudio fora da CIAS? Um sonhador, alguém que sempre pensou mais nos outros do que em si e conseguir, através daqui, colocar muita coisa, muito desejo pessoal em prática, né? E como é que você chegou na presidência? Eu soube que foi diretor umas gestões antes, né? Sim, primeiro como associado, como é o caminho, digamos assim, tradicional, habitual, e sempre esse desejo de estar junto, participando, vendo as necessidades ali do município. E foi inevitável, após algumas reuniões, me convidarem para uma primeira diretoria como diretor de capacitação. Aí conseguimos trazer vários cursos ali de inglês, cursos mais variados possíveis. Aí uma segunda gestão como diretor de capacitação, até que surgiu a oportunidade de uma vice-presidência de forma inesperada. Eu jamais imaginei que o nome seria citado. Foi vice, né? de quem? Do Rogério Maldaner, né, que lembrou com muito carinho, né, e sempre sou muito grato a ele. E depois como presidente daí. E como é que estava a CIAS naquela situação, naquele contexto, naquela época? Isso foi em 2018. Nós tínhamos muitos desafios na época. O maior deles era, sim, continuidade do programa DEL na época, que era Desenvolvimento Econômico para o município, os contratos, os acordos que o município já estava tratando, né? Que era reunir os empresários e após muita conversa, muitos núcleos, muitas entrevistas, o desafio maior era dar continuidade a isso, né? E fazer uma gestão bastante compartilhada com os outros presidentes também. Eu me lembro muito que as entrevistas que eu ia em outras posses, os presidentes sempre colocavam, né? Desejo isso, pretendo aquilo, tenho tal alvo, né? Eu pensei, caramba, acho que eu estou um pouco atrasado com isso, porque eu não queria ir para frente, eu queria ir para os lados, eu queria abraçar o associado, trazer junto, fazer essas visitas. Então foi um lema bem diferente, assim, né? Uma CIAS para os lados, né? Foi bem curioso na época, né? Falando em DEL, eu lembro aquela época que foram quase 100 pessoas que participaram dessa ação. Sim, o que era o DEL para o município? Foi algo incrível, inovador, né? Através de um dos nossos diretores ali, o Paulo, né? Manifestou esse desejo de pensar o município para 10, 15, 20 anos, né? Esse já era um desejo também da associação e nem sabíamos que tínhamos essa vocação de também poder ajudar o município a pensar para as próximas décadas, né? E o DEL veio com esse programa da FACIS, que encaixou muito bem para nós como uma luva, né? O prefeito também comprou muito a ideia na época, os atuais também, então está sendo muito... Foi, né? E está sendo um período que a gente ainda está colhendo muitos frutos do DEL, né? O que você vê como um desafio na tua gestão? Olha, o desafio maior nosso na época foi... Nós, além de continuar os trabalhos, nós tivemos um grande desafio inesperado, que foi a situação da Covid. Foi bem nessa época, então... As reuniões eram praticamente diárias, nós não sabíamos, e até a Ana, nossa executiva aqui, olha, era uma... Tudo era novidade, né? Uma pandemia, nós não sabíamos, o comércio, uma pressão, uma coisa alucinada por eu quero ficar aberto, eu desejo a sobrevivência, o governo federal, estadual, olha, freia um pouco, calma, vão ter horários, esse comércio abre, aquele não, esse segmento, tudo isso foi muito difícil, porque um lado de nós queríamos sim pensar na sobrevivência, mas o outro lado nós vimos pessoas morrendo, e isso... Olha, foi muito assustador. Foi uma superação completamente especial. Foi muito assustador. Até porque... Era um período de acordar muito mais cedo e dormir muito mais tarde, porque a gente ficava ouvindo, né? Sim, nós começamos a ficar ligados na televisão para ter as notícias e descobrir o que está acontecendo lá fora. E isso automaticamente apavorava aqui dentro, né? Sim, repercutia. Qual foram as conquistas? Você como presidente e você na CIAS? Tivemos várias
itens que foram assim, eu posso citar, né? Eu me lembro os núcleos, foi fortalecido através da Ana, que fez um trabalho fenomenal, uma muralha que a CIAS tem no nome dela, né? No sentido de estar sempre apoiando, ajudando, e fortalecemos os núcleos na época. Me lembro que foi o núcleo cervejeiro, um núcleo inusitado que surgiu, os jovens... Foi em Santa Catarina, né? Sim, foi verdade, Foi muito bem lembrado. Foi o primeiro em Santa Catarina, né? Também fizemos a primeira posse, com essa situação do Covid, posse transmitida online. Vários deputados, pessoas participaram, porque era muito novo, nenhuma associação sabia como fazer, a gente foi pioneira. Fizemos. Então a CIAS foi pioneira em muitas coisas do Estado. Aqui fomos, eu mesmo estava junto quando a gente recebeu a premiação da associação que mais cresceu em Santa Catarina, isso lá pelos anos de 2017 para 2018, né, veio esse prêmio da FACISC, né? E os núcleos dos jovens, núcleos cervejeiros, a gente acabou fortalecendo, entre tantos outros núcleos que foram surgindo, das mulheres também. Então isso foi algo assim muito, digamos assim, satisfatório, né? Muito feliz por ver esses grupos surgindo, as pessoas fazendo parte, crescendo como ser humano, como empresárias, empresários, né? Sim. E tem alguma coisa que você lembra que foi feito naquela época, que está até hoje, que te orgulha? Olha, nós tivemos, até na verdade, olhando aqui para frente já, nós temos aqui uma espécie de manual da marca aqui, que bem naquela época já surgiu esse primeiro... Foi na sua gestão que foi dado o pontapé para a nova identidade das... Então foi muito bom esse fortalecimento que os núcleos hoje têm, né? Esse trabalho. Eu me lembro que até hoje a gente visita muitas empresas e pessoas e todos lembram da questão da continuidade do DEL, né? Eu acho que o presidente Hervé foi muito feliz quando ele colocou a ideia assim de que uma gestão começa, mas nem sempre você colhe o fruto, né? Às vezes é depois de várias gestões que isso acontece, né? Então seria até leviano de minha parte dizer, olha, eu realmente coloquei isso, mas o fortalecimento dos núcleos, a união da equipe foi muito boa, né? Isso foi uma coisa muito marcante para nós aqui. Falando em equipe, e como que era a participação da tua diretoria? Aqueles que tu escolheu para estar do teu lado. Olha, foram escolhidos a dedo. Muitos, depois de muita conversa, muita negociação, cito o seu nome nesse sentido de estar comprometido. Foi uma grata surpresa, Christian, o convite, mas eu não imaginava o casamento tão bem feito, né? Agradeço muito os teus trabalhos, não teve um momento que você não se empenhou ao máximo pela entidade, com projetos, com visitas, com ideias, foi fantástico. E cada um dos diretores teve uma contribuição assim incrível. Meu vice na época, o Edenilson, as visitas, né? Até parabenizo o Edenilson pelos 85 anos de empresa, maravilhoso estar lá com ele, né? A pena que a diabetes às vezes não colabora, né? Mas fora isso é fantástico o trabalho dele, de todos os diretores lá. Cláudio, o que você viu que mudou na CIAS daquela época para hoje? Ficou uma associação muito mais atuante, muito mais respeitada. Na minha gestão, eu me lembro que nós já começamos, até na gestão anterior à minha, do Rogério, a vinda do prefeito aqui na entidade. Mas na minha eu também me lembro, e a Ana se lembra disso, de ali embaixo o prefeito vinha constantemente, tomava um café, conversavam, quase servia como uma terapia para ele, para nós, né? Foi maravilhoso ali a presença na época era o prefeito Oswaldo, que a gente lembra com muito carinho, com muito amor, a dedicação que ele sempre teve com a entidade, as visitas aqui, as conversas foram fantásticas. Então essa aproximação com o poder público eu vejo que está muito mais presente hoje. É uma entidade muito forte do município, que sempre é escutada, é sempre ouvida, e isso mudou para a minha gestão. Hoje nós temos uma associação que na minha época já acontecia, eu tinha essa postura, os outros também, né? Mas eu me lembro que toda segunda eu estava na Câmara de Vereadores, na sessão, para ouvir os projetos, as ideias, sugerir, e aos poucos os vereadores iam notando a presença, depois iam conversando, no final nós já estávamos bem mais íntimos, depois de alguns anos frequentando, né? Então hoje eu vejo que o poder público se aproxima bastante através dos vereadores, do prefeito, que em épocas anteriores eu não percebia isso, né?
isso está de parabéns. O volume de associados aumentou significativamente. Ao mesmo tempo, os desafios também, hoje se dá com umas novas gerações, né? Muito mais difícil de lidar com isso, né? Então eu vejo uma associação hoje muito mais organizada, muito mais forte, dinâmica, né? E isso me surpreende, a gama de cursos e palestras. Em minha época nós não tínhamos tantas atividades na associação, né? Haja organização e fôlego para isso. Você via isso como talvez uma evolução natural? Isso iria acontecer ou é só mesmo foi a época agora que acontece isso? Talvez muito mais fácil, mais rápido? Não consigo ver algo como natural. Eu vejo um empenho, um esforço. Né? A gente anda o estado inteiro, vê muitas associações. Eu já fiz parte de bombeiros, entidades das mais variadas, né? E eu não vejo o crescimento que há nessas entidades como aqui se tem, né? Eu vejo um envolvimento genuíno, né? Desde a executiva até mesmo toda a equipe, gestão após gestão apresenta melhorias, e o associado, a cidade, as entidades aqui veem isso, né? Então esse crescimento vem desse reconhecimento, né? E a entidade não busca crédito para si, né? Tanto que os diretores, os presidentes, não há remuneração, não há reconhecimento, além de, claro, da satisfação de poder sabe que fizeram um ótimo trabalho para o município, né, para ajudar. Isso é algo incrível que a entidade faz, e a isso eu acredito o crescimento, né. E como é que você vê a CIESA no futuro? São desafios muito grandes para o futuro agora. Nós temos novas gerações surgindo, gerações Y, Z, entre outras nomenclaturas que me fogem agora à mente. E essas gerações são empreendedores novos, com filosofias bem diferentes, né? Trabalhos em home office, coisas que até algum tempo atrás não se tinha muito. Então, após a pandemia, tivemos agora a palestra aqui da inteligência artificial com o Clauber. Então, isso ajudou bastante a entidade a entender. Então, cada vez são cursos mais novos, novas realidades e uma gama de informações muito crescente hoje, né? Então, são desafios gigantescos daqui para frente, atrair esse empresário mais jovem, inovador, dinâmico, que não aceita os padrões que hoje se encontra, que é algo novo, algo que realmente os estimule emocionalmente, né? Então, esse acho que vai ser o grande desafio da entidade daqui para frente, né? Continuar crescendo com esses novos perfis de empresários, né? E, Cláudio, me explica um pouco mais o que era o DEL, como funcionava essa ideia, esse grupo pensante na cidade? Esse programa DEL, Desenvolvimento Econômico Local, né? Ele surgiu, na verdade, nem no Brasil, surgiu na Alemanha, na cidade de Essen, né? A qual a Associação de Schroeder já visitou lá em 2 ocasiões, né? Uma com o presidente Rogério, conhecendo todos a cidade, os programas, desenvolvendo muitas ideias lá, e anos mais tarde visitando também por mim e pelo atual prefeito da época, que era o Oswaldo, também fomos lá em Schroeder, conversamos em Essen lá com prefeitos, conversamos com muitas entidades, bancos. Isso na Alemanha? Isso na Alemanha, em Essen. E lá a gente pôde conhecer em loco esse programa, né? Esse programa se desenvolveu graças a uma região lá carbonífera que apresentou enormes quedas por questões ambientais e concorrência de outros países, então a cidade entrou em colapso e necessitava de um projeto, de um programa que atendesse a população, as empresas locais, para que não acontecesse lá uma situação abstrata na cidade de total falência, né? E esse programa DEL veio a suprir toda essa necessidade dos empresários e da população, e de lá esse programa de Essen, esse programa de desenvolvimento econômico local, migrou para muitos países, né? Um deles para o Brasil, através da FACISC, né? Da Federação Catarinense aqui, acabou disponibilizando esse programa. Na época nós já tínhamos um desejo muito profundo de pensar na cidade para mais anos, e um associado nosso, o Paulo, na época manifestou esse desejo para o presidente Rogério, que prontamente entrou em contato com a FACISC, e após esse contato lá,
a FACISC veio até aqui, conheceu a região, a gente teve várias reuniões, até que o poder público acabou também aceitando a ideia, porque 1/3 do programa DEL, né, vamos supor, se são ali 10 pessoas, né, 3 tem que vir da questão pública, né, da prefeitura, 3 vêm da associação e 3 da sociedade civil organizada, né, que são por bombeiros, prefeituras, associações. E, para nossa surpresa, o presidente Rogério ali, com total empenho, se dedicou ao extremo, né? E, para nossa surpresa, acabou esse programa vingando aqui. E, com isso, a FACISC veio, junto com a associação, realizamos uma gama de entrevistas aqui, conversando com todos os principais líderes da cidade, formadores de opiniões, sempre buscando na prefeitura, na sociedade civil organizada, empresários, e conseguimos formar um grupo grande. Criamos várias câmaras técnicas aqui, né? A Ana até me ajudou a lembrar que foram 6 câmaras técnicas, né, Ana? Isso foi ótimo, essas câmeras, podemos trabalhar em diversos... Isso era quase 100 pessoas, né? Sim, participando. Sim. Todas ativamente. Eu me lembro de um projeto que a prefeitura queria colocar internet na cidade, né? Uma área pública. Então, isso foi para a Câmara Técnica e lá uma parte da prefeitura opinou, a sociedade civil organizada acabou opinando, os empresários também, e com isso foi instalado no melhor lugar da cidade, né? Próximo à praça aqui. Então, isso foi bem interessante, porque antigamente são decisões que participavam unilateralmente, né? E agora não, agora todos se sentiam ouvidos. E, fora isso, teve as visitas a outras cidades que também tinham um projeto DEL. Então era fantástico você lotar um ônibus com empresários, com pessoas da prefeitura, com a sociedade civil organizada. Todos visitávamos cidades onde estavam já acontecendo o programa DEL, e lá nós visitávamos as empresas que tinham isso, a cidade, prefeituras, conhecíamos outros prefeitos, outros empresários, regiões que tinham desenvolvido absurdamente graças a esse programa. E Schroeder foi um sucesso, porque nós conseguimos implantar isso, envolver 100 pessoas diretamente, mas cada um ali envolvia mais 10, 15, porque eram famílias envolvidas, eram empresas, eram associações, e isso movimentou com certeza toda a nossa cidade, né? Então foi fantástico ter essa experiência dessas visitas. Acabamos indo para a Alemanha com o prefeito, sendo recebidos lá por diversas autoridades, cidades, levamos ali o nosso símbolo da cidade, divulgamos lá, fizemos um convênio, veio um alemão para cá também para fazer esse trabalho de visita, programa de turismo. Então foi maravilhoso essa época, né? Que começou ali, como diz o Hervé, né? Nem sempre um presidente... Então começou ali com a ideia com o presidente Rogério, né? Que estabilizou isso muito bem. Tanto que tempos depois o próprio Rogério foi convidado para ser pela FACISC como... Ele participa ativamente no Sim. Ainda hoje ele ocupa um cargo lá do programa DEL, né, onde ele ativamente participa e faz viagens, tudo por esse programa, para engrandecer ali todas as cidades, né. E, Cláudio, como era a sua atuação no município à frente da CIAS? Olha, Cristi, foi muito bem colocada essa pergunta. Nós implantamos aqui, já desde na época do presidente anterior, um hábito bastante curioso até, que era sempre se fazer presente, inicialmente na posse dos outras entidades. E aí começou esse trabalho inclusive o Anderson que está aqui foi conosco em Itapoá. Eu me lembro que quem sonhava que aquela época, anos depois, ia ser o nosso outro presidente, né? Então foi muito bacana esse convite, que nós chamávamos a diretoria, chamava outros associados que queriam ir. Então nós sempre estávamos presentes na posse das outras entidades, fazendo presente. Com isso, você via lá deputados, governador, vários empresários, e tudo isso ajudava depois a gente quando queria chegar até uma pauta, por exemplo, de energia. Quando nós chegávamos perante o secretário lá, ele já, sim, você estava presente em tal entidade, vimos na outra, e essas visitas frequentes aí, essas posses nos ajudavam muito a sermos lembrados e reconhecidos, né? E isso se estendeu às outras coisas também, como por exemplo a Câmara de Vereadores. As frequentes visitas lá geraram
esse convívio, isso gerou confiança, também gerou novos projetos que se reverteram para o empresariado local. Ao mesmo tempo, tínhamos trabalhos das associações, tínhamos um grupo em conjunto que trabalhava muito forte em pautas como a energia. Me lembro que uma das pautas que foram bem frequentes aqui foi a questão dos bombeiros voluntários. Naquela época foi capitaneada até pelo Juliano Donini ali. Então era fantástico esse trabalho, essa luta da valorização dos bombeiros voluntários que fizemos na época, né, para que isso não fosse extinguido em todo o município, né? Então hoje se criou esse consenso, né, e as associações se fizeram muito presentes e a CIAS teve um papel também fundamental nisso. Além dos conselhos municipais, a CIAS sempre era lembrada pela prefeitura nos conselhos municipais, sempre temos uma cadeira até hoje. Me lembro que eu participava em gestão do conselhos do PROCON, depois só eu participei de umas 3 ou 4, PROCON, CMDK, do Conselho Infantil de Criança e Adolescente, até da merenda escolar, né? Então, tínhamos vários conselhos que nós participávamos, né? E tudo isso nos ajudou a ser vistos, lembrados e, acima de tudo, respeitados, né? E tudo isso associado colheu esses frutos, porque tivemos livre acesso a todas essas entidades depois, né? Esse ano a CIAS faz 30 anos. Você né? conhece toda essa história. E o que você acha da CIAS 30 anos para frente? São desafios muito grandes, né? 30 anos à frente. Seja por todo esse novo perfil de empresariado que vem surgindo sempre, né? Pelos desafios econômicos. O Brasil é um país bastante dinâmico na sua economia, né? Nós usamos já de moeda aí nos últimos anos mais de 8 vezes, então vai se habituando, vai se acostumando, muda gestor, muda a presidência, uma hora temos ali um pensamento de um gestor de esquerda, outra hora um pensamento de um gestor de direita, já tivemos até períodos militares no Brasil e tudo isso o empresariado local precisa estar dando seus pulos, dando suas formas de conduzir o seu negócio, né? E a associação, ele sempre busca aqui, ou deveria, né, sempre buscar um apoio, uma ajuda, porque é aqui que nós defendemos essas pautas, né? Pautas essas voltadas para a saúde financeira da empresa, voltada para o futuro empresarial da pessoa, né, do gestor, até a saúde emocional faz bem. Aqui eu aprendi muito com muitas pessoas a lidar melhor com pressões, a lidar melhor com o futuro. Em vários momentos eu estava realmente muito indeciso e difícil no meu negócio, né? E o que não faltou foram empresários para ouvir, sugerir. Tudo isso me ajudou a crescer por demais, né? Então, esses são os desafios da CIAS dos próximos 30 anos, que é continuar atendendo o associado nesses novos perfis, nessa economia que ainda está por vir e não sabemos ainda todas as nuances dela, né? Mas são desafios muito grandes. Para os próximos futuros presidentes da CIAS, um recado especial? Sim, todos os presidentes tiveram aqui um amor, um zelo, um carinho muito grande pela associação, né? Ninguém buscou nenhum crescimento pessoal, né? A gente se doa muito aqui, né? E faz isso de forma natural, né? Eu vejo aqui agora o presidente Anderson aqui no bastidor, eu me lembro do carinho, do zelo. Antes de ser presidente, sempre estava participando, né, de reuniões, assim como eu, assim como você também, Christian. Outro fator que eu me lembro também com muito carinho era a presença aqui do Ivandro, né? Me lembro. Também surgiu na minha gestão esse convite dele, e jamais esperava o empenho, a dedicação, os números. Isso, com muita gratidão, se tornou depois nosso presidente aqui. Então, também foi fantástico tê-lo esses anos conosco como membro da diretoria, na minha gestão e também agora como presidente, né, que passou. Bom, a mensagem positiva que eu deixo para todos os futuros presidentes, né, e não só para presidentes, mas para você que está querendo esse crescimento, essa busca, é lembrar que muitas vezes, para que a gente possa ir para frente, às vezes é necessário ter um olhar para trás. É lembrar o que nós já passamos, o que já vivemos, o quanto a nossa família nos apoia e principalmente lembrar do associado que está aqui. Não são apenas números, são pessoas, são comércios, são vidas, são pessoas que acreditam nos seus sonhos e nós como presidentes temos a obrigação dia e noite de zelar por isso, acreditar
E isso a CIAS faz. A CIAS olha tanto para os lados como para trás, sempre com muito carinho para a necessidade de cada associado. Então, meu desejo é que sim, os futuros presidentes possam sempre ter esse olhar de lembrar que muitas vezes, para ir para frente, a gente tem que ter esse olhar também para os lados e para trás do que o associado passa, do que ele vive, de cada necessidade, né? Muito obrigado pelo teu tempo de hoje, pelo tempo que foi presente na CIAS e o tempo que se dedicou a nós aqui. Grato.